Eu confesso que vai ser um pouco difícil para mim nessa noite. O Richard é uma pessoa muito especial. O Rafão, quando me convidou para estar aqui, a gente ia junto com o pastor, lógico. Queríamos que o Richard pregasse aqui nessa noite, mas ele tem atividade lá na Nova Esperança. Mas o tempo que Deus tem para nós aqui, eu tenho certeza que é um tempo de crescimento. Ontem lá na sede, foi muito bom. Foi muito bom ouvir o pastor. E é bom porque a gente vê que prodígios e sinais e maravilhas acontecem nessa geração. Deus faz coisas milagrosas e impossíveis acontecer. E às vezes nós estamos atrelados à igreja, às quatro paredes, e a gente começa a ficar desapercebido disso. Mas Deus faz milagre, faz impossível acontecer. Eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos da palavra. E quero dizer que há 20 e poucos anos atrás, Diogo, deixa aí já no gatilho, por favor, obrigado. Eu estava na consagração lá na Pompeia do pastor Levi. Como muitos de nós já fomos na consagração do pastor Diego, pastor Delto, a minha consagração, lá na Pompeia, aquela igreja imensa. E na consagração do pastor Levi, pastor Joel Estevanato, fundador da Missão Desafio, da nossa igreja, ele fez um desafio. E aquela nave cheia, lotada. E ele falou sobre a Espanha. E ele direcionou para os pastores e disse assim, para todos os pastores: será que na tua igreja não tem um jovem onde você pode enviar ele para o campo? E ali Deus me fisgou. E eu falo isso, me emociono, porque só quem vive essas experiências sabe o que é. Quando alguém fala assim, olha, Deus falou com você. Como assim? Deus fala. Fala. Deus fala. E eu lembro que um desespero tomou conta da minha alma. E eu fui atrás de todas as informações possíveis. E logo que chegamos em Bauru, eu fui falar com o meu pastor Levi. E eu disse, pastor, olha, eu quero ir para a Bolívia. Valnei, você tem ciência disso? Na época, eu namorava a Ellen, tinha meus pais, toda a minha família. Como que vai ser isso? Tinha trabalho. As coisas foram acontecendo e era um período curto. Porque, para quem não sabe, a convenção acontece em maio. Eu já teria que estar viajando para São Paulo para fazer um treinamento no Mandaqui, para dali, em junho mesmo, partir para a Bolívia. E eu disse, eu vou. E Deus foi impactando a vida do pastor Levi. Como assim você vai, cara? Não é assim. Existe custo, existe sua família, você está namorando. Eu disse, eu vou. Eu sei que eu vou. E as coisas aconteceram. Lógico que a minha mãe ficou desesperada. Como assim? Você chega de São Paulo e dizendo que você vai para a Bolívia? E eu fui. Resumindo, tá? E foi bem assim como o Richard disse.
A igreja precisou desembolsar, não era gratuito o treinamento. Precisava pagar todo mês, e não era um valor baixo. E eu fui. Quando eu me vi, eu já estava no Mandaqui, e dali uns dias eu já estava embarcando para a Bolívia. 8 brasileiros. E foi uma das maiores experiências minhas com Deus, porque eu falo que Deus não me levou para lá para falar dele, eu fui para lá para me converter. E hoje, sabendo que eu ia estar aqui com essa responsabilidade, eu tenho uma palavra, mas eu quero compartilhar algumas fotos. O texto que nós vamos meditar nesse tempo está baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 13. Mas antes eu queria compartilhar algumas fotos. Na época, irmãos, não tinha WhatsApp. Não tinha celular com tecnologia, então era a Kodak mesmo. Mas foi uma época maravilhosa. Nós tínhamos um treinamento prático de segunda a sexta-feira. Uma rotina puxada, 6:30 da manhã tinha que estar em pé. Cada um tinha o seu dia de fazer a comida para o próximo, café da manhã, limpeza de casa, cuidar de roupa. Prático durante a manhã, depois do almoço. Aliás, teórico durante a manhã, aulas. Pastor Ibrahim, que hoje é presidente da obra A Bolívia para Cristo e Brasil para Cristo também, em Corumbá. Pastor Máximo, um chileno, que eu aprendi muito. Pastor Elvira. Então nós tínhamos aulas todos os dias de manhã, e à tarde a gente era o prático. E eu queria soltar algumas fotos. Eu não consegui, mesmo porque a imagem são antigas, né? Se der para apagar a luz, eu agradeço. Isso, apaga aqui. Eu tinha colocado essa foto, já que ela veio como primeira, deixa ela aí. Eu tinha colocado ela por último. Foi o maior êxtase meu na Bolívia. Aqui nós estamos no estado de Cochabamba. Percebe-se aquele grandão lá, ó. E era uma coisa bem assim, meio que bem vistosa. Boliviano tem uma altura baixa, mediana. Olha o meu tamanho no meio deles. Essas pessoas, elas vivem no estado de Cochabamba, mas esse lugar especificamente chamado Condariba. E eles não falam castelhano. Foi assim uma experiência tremenda. Eles falam uma língua, né, um dialeto chamado Quechua. O Quechua é um dialeto que rondeia muito aqui a América do Sul, principalmente Bolívia, Peru, né? É um dialeto que é muito difícil de se falar. E nessa ocasião, nós estávamos num grupo e o nosso mentor ali, Mário, boliviano, ele disse: olha, alguém de vocês tem... E nós todos receosos, né? Porque a gente não dominava o castelhano, quanto mais falar para um público quechua. E eles olharam e falaram: Valnei, é com você. Gente, como assim comigo? É com você. E eu lembro que a palavra que Deus me deu foi das parábola das 10 virgens. E eu falei assim: ó, eu só vou, Mário, se tiver um tradutor, porque eu não vou conseguir me expressar, eu já estou nervoso. E Deus colocou uma pessoa para traduzir ali. Eu pregava no meu portunhol, que não era nem castelhano, era portunhol. E um irmão começou a traduzir. Poucas pessoas sabem disso. Enquanto eu pregava com o meu portunhol, esse irmão, ele interpretava, que eu acredito que Deus interpretava para ele, e ele dirigia a palavra
em quechua. Depois você busca no Google, dialeto quechua na América do Sul, você vai perceber uma língua muito difícil. E eu lembro que, na ocasião, o Espírito Santo faz o apelo, e eu, nossa, mas eu nem sei se a palavra chegou como deveria chegar ao coração, como que eu vou fazer o apelo? E eu virei para o meu instrutor, Mário, falei, olha, o Espírito Santo está falando comigo, eu vou fazer o apelo, faço o apelo. E eu, mas ele está entendendo? Faço o apelo. E Deus me direcionou, eu fiz o apelo. E ele falava na língua quechua. E eu via muitas pessoas vindo à frente. E eu falava, Deus, o Senhor me trouxe aqui para eu me converter, Deus. E Deus fez uma grande obra ali. Nós estamos nessa região, mais ou menos, no estado de Cochabamba, a uns 6.000, 7.000 metros, no meio das montanhas mesmo. Aqui vai ter uma foto, vocês vão ver como que nós somos para essa igreja. Pode passar a foto. Esse irmão que está com o violão, ele foi o meu tradutor. Depois eu abracei muito ele e disse, você entendeu alguma coisa? Ele disse assim, eu entendi o que Deus queria que fosse falado. Então foi uma experiência sobrenatural. Pode seguir. Aqui está o Valneio Aislão, baiano de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Nós estamos fritando o macarrão. Então tem um macarrão, mas precisava fritar ele. Nós tivemos uma experiência ali. Segue, por favor. Essa foto é uma foto marcante também. Aqui tem batata. Aqui é tomate e cebola. Foi nesse lugar que Deus me levou e todo o grupo ali. Não havia supermercado. Quando chegamos lá, geralmente a gente leva os pacotes de bolacha, isso, aquilo. Quando nós chegamos lá, não tinha onde comprar no meio das montanhas. O que tem para vocês é isso. E a gente pegava com as mãos, papa e salada de tomate com cebola. E muito frango. Boliviano come frango como se fosse cachorro quente, vende nas esquinas. Mas aqui é uma outra cultura, um outro jeito de fazer. E algumas vezes não é nós que não queremos comer, o estômago não sabe ver daquele jeito. Eu lembro um dia que eles trouxeram o frango para nós e eu disse assim, eu não vou aguentar comer esse frango. Eu e a equipe ali, e o Mário, o nosso instrutor, disse assim, não quer comer? Não come, vai passar fome. Ele era bem assim. E ele disse assim, nós falamos assim, a gente não pode fazer do nosso jeito brasileiro? Pode. Só que vocês vão fazer para todo mundo, não é só para vocês. Aqui não tem exclusividade. Vocês estão num treinamento. E aí a gente pensou, falou, não, vamos. E eu falava para ele, confesso para vocês, algumas vezes eu fiz isso, outros missionários, a gente não aguentava comer, a gente jogava dentro de uma sacola e depois jogava fora. Pastor, jogou comida fora? Não que eu joguei comida, a gente não aguentava comer. Então foi um tempo de muito crescimento, pode passar. Esse foi o caminhão que nós estamos indo. A Bel, ela está por aqui, ó. A foto está muito ruim. Mas essa é a missionária Isabel, do Brasil para Cristo. Uma mulher que me ensinou muito, aprendi muito com ela.
Ali estou eu de chapéu, o Aislan. Nós subimos morro acima nesse truque, nesse caminhão. Aí tinha galinha, tinha de tudo. Foi a nossa condução. Pode seguir. Aqui está. Percebe que as construções nesse local, tá? Ali no meio das montanhas, a maioria assim, é tijolo de barro misturado com capim. As bolivianas, é um traje típico delas, tá? Sempre com tranças, saionas, geralmente chapéu, roupa muito colorida. E ali elas estão cozinhando. Isso aqui tudo é terra, viu, gente? Então, para quem não está muito acostumado, a gente olhava e falava: nossa, Jesus, é isso que nós vamos ter que comer. É isso que nós vamos ter que comer. Mas pensa em pessoas que nos receberam com muita alegria, com muito amor. Ali ainda eu tinha cabelo, ó, tinha um pouquinho ainda. Segue, por favor. A dinâmica das crianças num campo missionário, Deus sempre usa. É uma das estratégias que eu já ouvi muitos missionários dizer. Aqui nós já estamos em La Paz. Na Igreja Assembleia de Deus, nós fizemos ali uma parceria. E em La Paz nós estamos participando, junto com o pastor, missionário Pedro, de um trabalho através das crianças, chega na família. Então, o trabalho com crianças no campo missionário, ele é muito evidente. Porque através da criança, Jesus chega no pai e na mãe. Pode passar. Aqui, um momento em La Paz, esse é o missionário da Igreja Assembleia de Deus, brasileiro que estava trabalhando em La Paz, na Bolívia. Aqui nós estamos atravessando um lago muito conhecido. Esse é um lago que faz a divisa entre Bolívia e Peru, chamado Lago de Titicaca. Nós estamos atravessando para ir na outra margem, fazer batismo. E nós estamos atravessando. Pensa numa água gelada, muito gelada. Percebe-se que está um solzão rachando, mas todos estão de blusa? La Paz é bem aquilo mesmo, é uma capital rodeada de gelo. E nós vamos fazer batismo aí, pode passar. Aqui a foto ficou, aquela ali é minha parceira também, Ângela, aqui de São Paulo, da Vila Carrão, Brasil para Cristo da Vila Carrão. Aqui nós estamos na rodoviária de La Paz. Um frio fora surreal. Surreal, pode passar. Aqui está lá o Valnei ali, ó. O Valnei e o Aislan. Ramon. Nós estamos almoçando. Na Bolívia funciona mais ou menos assim. Quando você vai comer num lugar, ou até nas casas, existe o primeiro, ele chama de primeiro. Primeiro é esse pratão de sopa. Foi uma coisa que a gente teve que se habituar também. Como que depois de um pratão de sopa eu vou para um prato de comida? E não pode recusar. E nos restaurantes é assim também. Geralmente uma sopa maravilhosa, então já bastava. Mas aí vem um prato de, geralmente arroz, com carne, frango. Aqui nós estamos num momento aí de comunhão com os irmãos. Pode passar. Foi marcante para mim, a foto ficou ruim, mas dá para perceber quem é o grandão ali, né? Isso foi em Porto Soares. Eles descobriram que eu jogava vôlei. E eu fui convidado para jogar no time da cidade. E fui a todo vapor. Aqui nós estamos no ginásio. E, lógico, a permissão do pastor Ibrahim, que era o nosso pastor. Pastor, posso jogar lá com a equipe de vôlei boliviana? Deus me deu essa oportunidade também. Pode passar. Aqui nós estamos num trem, partindo de Porto Soares, que era a base missionária, para Santa Cruz de la Sierra. Pensa num povo feliz, gente. Um povo alegre, celebrando, adorando, servindo a Deus. Nós estamos dentro de um trem aí. Pode passar. Olha a Islã lá no fundo. Aqui sou eu, parece um anão, né? Mas sou eu. A cidade ela foi dividida aqui em Porto Soares. A cidade foi dividida, o pastor Ibrahim dividiu a cidade entre nós.
Fomos em 8 missionários, mas uma era enfermeira, ela cuidava de outra área específica. Pastor Ibrahim dividiu a cidade em 7 regiões. E essa região, aqui ficou melhor, é a mesma casa. Aqui sou eu pregando na minha região. É um lar que foi cedido para mim, a região onde eu ministrava. Ali está o esposo, a sua esposa. Nós tivemos um momento muito trágico enquanto estávamos ali. Percebe aquela telha ali? Em uma ocasião, o muro caiu em cima da filha deles de 12 anos e levou ela a óbito. E foi no momento que nós estávamos ali. A gente até participou também do velório e tudo mais. Pode seguir. Aqui sou eu, a irmã Tereza, o irmão, se eu não me engano, Sebastião. É esse lar, tá? Ela tinha mais uma irmã, né? Uma filha, porém, diante do acidente, foi morar com Deus. Um casal que abriu as portas do lar para que nós estivéssemos ali. Pode passar. Aqui estou eu e Abel, que me ensinou a fazer café, me ensinou a ajudar a comer jiló e tantas outras coisas que a gente não comia. Aqui é a base missionária nossa, tá? Nessa região na Bolívia, um calor fora do normal. Muitas fotos vocês vão me ver sempre de camiseta cavada, porque muito quente. Pode passar. Aqui também é um momento marcante na nossa trajetória, tá a Fátima aqui. Ali estou eu, vocês percebem que eu estou de camiseta cavada. Esses índios ainda até hoje, eles são bem pioneiros na Bolívia. Tem um pouco deles aqui no Mato Grosso do Sul. São chamados índios aioreus. Uma população que Jesus tem resgatado na Bolívia. O pastor Ibrahim tem um trabalho lindo no meio dos indígenas aioreus. Nós fomos lá também fazer esse trabalho. Pode seguir. Acabou? Tem mais um. Aqui estou eu na igreja Bolívia para Cristo, em Porto Soares. E eu falo que onde Deus me leva, as coisas... Eu entrei no Ministério de Louvor, fui ajudar o coral da igreja, fui ministrar. Estou eu ali ministrando para a glória do Senhor Jesus. Pode passar. Trabalhei junto com liderança de jovens também, está ali eu junto com a Isabel, a Rose e os nossos irmãos bolivianos na igreja. Pode passar. Essa é a nossa igreja Bolívia para Cristo. Repleta, irmãos. É uma igreja maravilhosa, maravilhosa. Ela passou por uma reforma pelas fotos que eu vi atualmente, mas é uma igreja maravilhosa. Uma igreja extremamente abençoada, pastor Ibrahim, um homem de Deus. Pode passar, se eu não estiver enganado, está... Aí estou eu de novo, ministrando, louvor, graças a Deus. Pode passar. E é isso. Quando eu penso em igreja, hoje eu não mais. Nasceu assim, Valnei? Não, um dia Deus me chamou para essa obra. E a partir disso eu entendo que igreja, ela precisa ter o seu fundamento naquilo que o Richard já falou, que a palavra de Deus fala, e nós vamos ver isso, de anunciar o evangelho a todos. A todos. Esse dia eu conversava com o pastor Marcelo, com a Cris, sobre isso. A Cris até falou de muitos episódios aí, que às vezes olha para ela e ela contou muitas coisas que ela já fez pelo reino. E eu entendo que isso é a vontade de Deus, ganhar almas para Jesus. Todos devem ir? Não, porque alguém precisa ficar para cuidar, para orar, para contribuir.
Mas a igreja em si não pode perder essa identidade. Segunda Timóteo, capítulo 2. Vamos lá para a palavra. 2 Timóteo, capítulo 2. Paulo escreve, e ele começa a dar alguns conselhos, algumas orientações para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém milita, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Versículo 9. Pelo que sofro trabalhos até prisões, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Paulo, ele está escrevendo a Timóteo na segunda carta, e nesse segundo capítulo ele começa a dar a Timóteo algumas orientações. E nós percebemos um relacionamento entre Paulo e Timóteo. Alguém que fala assim: olha, Timóteo, meu filho, a caminhada é assim mesmo. A jornada, ela é proposta, ela é dessa maneira. E você não deve se atentar ou se limitar a isso. Eu acho lindo esse versículo. Mas fortifica-te na graça. Qual é a graça de Paulo? Qual é a graça? Não, a graça que ela é própria de Jesus, do nosso Deus. E muitas vezes está nos nossos lábios de uma maneira até cotidiana, né? E a gente diz assim, olha, a graça basta. A graça basta, realmente a graça basta. Mas quando você vai ver, quando nós mencionamos graça, a graça de Deus é uma manifestação sobrenatural, que muda história. Que muda história de pessoas, que muda história de nação, que muda história daquele que quer conhecer. A graça dele basta. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele adverte, encoraja, estimula Timóteo: fortifica-te na graça. E eu preparando essa mensagem, pensando, querendo ouvir de Deus, para que a palavra realmente seja só dele. A dimensão de graça é algo assim, sobrenatural no nosso entendimento. E eu bem sei o que é isso. Fortifica-te na graça diante das aflições. Quando nós passamos por aflições, por necessidades, por lutas, por crise, é só a graça.
E nós estamos vivendo uma era da igreja, ano de 2025, ou melhor, de 2000, da geração, né? De 2000 para cá, já há 25 anos. Eu entendo que muitas coisas começou a perder forma. Mas a palavra de Deus, e nós bem sabemos disso, porque ela é muito ensinada nessa casa, ela não pode perder a forma. Ela é a mesma sempre, sempre será a mesma. Sempre será a mesma. Mas eu sei que as aflições e as angústias desta vida muitas vezes nos fazem recuar. Eu estou falando por experiência própria. Nos fazem parar. Nos fazem nos sentir travados, limitados. Mas eu ouço o que a palavra de Deus diz. Eu tomo o conselho de Paulo nessa noite, dado a Timóteo: fortifica-te na graça, porque a graça basta. A graça é suficiente, Valnei. A graça é suficiente, igreja. A graça é suficiente. Eu me lembro que na preparação, eu tinha 1 mês e pouquinho para me preparar, para ir para São Paulo, para depois ir para Bolívia. E eu tinha uma pendência com meu pai. Pai carnal, físico. Eu sou de uma família de 9 filhos. Nunca tive muita proximidade com meu pai. As minhas lembranças do meu pai trabalhava fora, Mato Grosso afora. Tinha ano que ele vinha 1 ou 2 vezes no ano. 9 filhos. Uma necessidade terrível. Conforme ia crescendo, ia trabalhando e ajudando. Mas o vazio na alma, às vezes a revolta de ver a minha mãe passando apertado. A dor, às vezes a raiva foi entrando. Resumindo, quando começou a movimentação para eu ir embora, Deus falou: você precisa se retratar com seu pai. E eu, ao meu ver, né? Mas o errado é ele. É ele que fez 9 filhos e sei lá por quê, ia trabalhar fora e não me deixou ter um pai. A revolta, sentimentos, decepção, frustração, necessidade, conta. Deus, eu tenho que falar com ele, eu vou falar o quê? E eu lembro, a memória ela é bem fresca. Você precisa falar com seu pai. Não dá para ir assim. Eu não sei se eu iria voltar. E numa tarde Deus me deu a oportunidade na sala dele, com muito nó na garganta. Sabe aquela coisa carnal? Agora é hora de você falar as verdades. O homem carnal pensa assim, mas o homem debaixo da graça de Deus, ele precisa pensar e agir diferente. Eu fui e disse para o meu pai: pai, tal dia vai acontecer isso e isso, eu vou embora. A mãe já sabe, a família já sabe. E eu estou indo para São Paulo, Bolívia, e vou ficar lá alguns meses. E eu queria te pedir perdão. Ele não entendeu muito, e eu queria a tua bênção. Mas aquilo aqui, irmãos, por dentro. E é o que Paulo diz a Timóteo: fortifica-te na graça. Porque às vezes nós queremos ser os donos da verdade. E queremos que as pessoas venham até nós, mesmo quando nós achamos que estamos certos. Deus não trabalha na lógica humana. Deus trabalha na lógica da palavra, aquilo que Ele ensinou por experiências reais.
vira outra face. Perdoa quantas vezes for necessário perdoar. Se tem alguém aqui que não tem pecado, começa a tirar as pedras. Não foi isso que ele disse à multidão? Diante da mulher. Essa é a lógica de Jesus. E eu lembro que o meu pai, eu abracei ele. Meu pai, ele é paulista, mas cresceu no Mato Grosso. Pensa num homem durão, rígido, muito rígido, muito rígido. Às vezes só com o soado assobio dele a gente já sabia que se ia arder ou não depois. Mas a partir daquele dia eu comecei a ver meu pai de uma maneira totalmente diferente. Porque a graça dele, não é porque o Valnei é capaz, é bonzinho, não, é a graça dele. Essa graça que precisa me transformar todos os dias, te transformar todos os dias. É a graça dele que não pode deixar a raiva, o ódio, o rancor, não. Se tem que perdoar, perdoa. Ele me abraçou, disse do jeito dele algumas palavras de carinho. Disse do jeito dele algumas palavras tipo assim, vai com Deus, Deus abençoa. Mas aquele fardo que eu carregava, mesmo frequentando igreja, mesmo às vezes pregando, mesmo às vezes cantando, aquele fardo já não fazia mais parte da minha vida. Aquele defunto que eu carregava em relação a um relacionamento paterno bem difícil, a graça dele levou. A graça dele levou. E eu me lembro que depois disso as coisas começaram até a fluir melhor para a minha ida para a Bolívia. E eu te dou um conselho nessa noite da parte de Deus. Olhem para mim. Se você tiver que perdoar, aproveite enquanto você está vivo. Depois não adianta. Não adianta 2 de novembro ir lá acender uma vela, ou ir lá levar uma flor. Faça isso enquanto há vida. Leve flor enquanto há vida. Fale coisas boas enquanto há vida, para que os fantasmas depois não te perturbem o resto da vida. A graça do Senhor Jesus, que Paulo diz a Timóteo, é para aperfeiçoar para uma boa obra. E qual é essa boa obra? É que nós fazemos das nossas vidas um instrumento de salvação. Uma igreja como essa, na dimensão que temos, eu sei que existem muitas necessidades, mas eu quero lançar uma palavra sobre a sua vida. Eu disse isso para o pastor Marcelo, para a Cris, disse isso esses dias, no velório do nosso irmão Tibúrcio. Deus me dá a oportunidade, eu falo. Ainda a pessoa virou para mim e falou, acho que não é nem ambiente, né, pastor Valnei? Não é ambiente, mas eu vou falar. O nosso irmão Tibúrcio que está na glória, melhor que nós, e que Deus continue consolando toda a família. Lá no velório dele, eu tive uma oportunidade, eu disse para uma pessoa, nós igreja precisamos começar a pensar em criar trabalhos, cultos, movimentos, para trazer os perdidos para cá. É muito bom fazer trabalho para nós. Não sou contra, me entenda isso por favor, pastor, e a todos. Mas nós precisamos começar a pensar em trabalhos de trazer os perdidos para cá, mais ainda, em sairmos daqui e irmos até os perdidos. Há muitos perdidos agora no Parque Viaduto. Há uma vizinhança aqui, que às vezes eu e você não conhecemos,
Mas pastor, a igreja fica aberta. Eles não vêm porque não quer. Não é verdade. A Bíblia diz que o Senhor nos levantou como arautos. Nós precisamos convidar essa população para vir nas reuniões. Nós precisamos estar preparados para receber toda e qualquer tipo de pessoas que entrar por essa porta. Vamos começar a pensar em trabalho que agregue a sociedade. Não só nós, igreja, povo. Eu lembro ano passado, a equipe, Bruna e toda a equipe ali, nós nos reunimos aqui, porque nós queríamos fazer um evento, lembra? Mas parou aí, não deu certo, e eu estou no meio desse movimento, viu gente? Mas não falamos mais nada. Mas fazemos trabalhos, e inúmeros trabalhos para nós. Presta atenção, fazemos inúmeros trabalhos para nós igrejas. Não sou contra e volto a dizer. Mas nós precisamos começar a pensar que a missão da igreja é fazer trabalhos para alcançar os perdidos, os órfãos, as viúvas, os drogados, todos. Existem muitas pessoas que estão enfiadas na depressão nesse momento e que não sabem como sair. Eu e você sabemos. Existe um Jesus que vai lá no mais profundo da depressão e começa a colocar de pé. Só que Jesus quer te ouvir. E eu coloquei um tema nessa mensagem. Eu também sou responsável. Às vezes nós olhamos e imaginamos, mas essa obra missionária, Valnei, isso é coisa para o Richard. Isso é coisa para você. Isso é coisa para o Josinaldo e tantos outros. Não é verdade. Isso é uma mentira do diabo. A obra missionária é para todos. É óbvio que todos não irão. Todos não irão. Mas a igreja 100% precisa entender isso. Eu não vou. Mas eu sou a obra missionária aqui em Bauru, aqui na Vila Industrial. Eu oferto, eu dizimo, eu oro, eu contribuo, eu estou envolvido. Eu amo a obra missionária. Como disse o pastor, Missão Desafio hoje está em 32 países. E ontem, o missionário Josinaldo disse que ele está com 2 filhos, se preparando. Um para a China. E a China é quase como se fosse isso aqui. Pregar o evangelho na China é colocar sua vida realmente como mártir. O outro vai para a Hungria. E eu achei lindo, eu vinha de volta conversando com as meninas, com a Ellen. Que gostoso, que satisfação para um pai ter os 2 filhos. Pastor, mas isso é regra? Não. Eu conheço muitos missionários que os filhos até vão, mas depois os filhos tomam a sua família, e talvez não estão especificamente no campo missionário, mas têm o seu coração na obra missionária. E eu quero desafiar vocês nessa noite, vocês que estão aqui, você que está comigo pelo YouTube, de que você é responsável por cada alma que parte dessa terra. Não sou, Valnei. É assim. Se você entende o evangelho nessa noite, é o que Paulo está escrevendo a Timóteo, fortalecendo ele, dando força para ele e falando para Timóteo: olha, segue firme, cara. Você é responsável.
Quando a gente fala de Europa, hoje eu fiquei feliz porque o anuário trouxe Espanha. Espanha está no meu coração bravamente. Europa, pastor, mas Europa precisa, você não tem ideia, eu não vou falar por causa do tempo. Como disse o pastor, a Europa já foi o berço do evangelho, foi países que enviou missionários. Hoje, se nós como igreja não nos atentarmos, países da Europa serão países chamados de países islâmicos. A França, ela já está com quase 2 pés. Eu tive a oportunidade, num simpósio do ano passado, no Mandaqui, conhecer o pastor da França, França para Cristo, e ele disse do grande desafio. Mas eu não tenho nada a ver com os franceses. Como assim? Eu não tenho nada a ver com os bolivianos. Como assim? Com os argentinos. Como assim? Você não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver com aqueles que estão presos nas cadeias, as pessoas vão lá evangelizar. Eu não tenho nada a ver com esses que estão nas drogas. Como assim você não tem nada a ver? Jesus foi o mártir para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, salvos nele. Alguém precisou morrer para que a graça chegasse até mim e a você. Então esse sentimento, muitas vezes de egoísmo, sei lá qual é, de não se achar responsável. Você é responsável pelos cidadãos da cidade de Bauru. Pastor, mas lá no meu trabalho ninguém quer saber de nada, cada um quer viver a sua vida. Não importa. Use as suas oportunidades e fale de Jesus. Use as suas oportunidades e fale de Jesus. Use as oportunidades e fale de Jesus. A tempo e fora de tempo, anuncia Jesus, porque Ele voltará. Ele voltará. E a salvação, ela não foi dada aos judeus. Marcos, coloca para mim por favor, Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 19. Marcos, capítulo 16, Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 19, diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, são palavras de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Empunharão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Pós capítulo 16 de Marcos,
a gente percebe a morte, a ressurreição e esse momento com os 12. Jesus vai até eles e Jesus fica indignado porque a maioria deles não acredita nesse momento de ressurreição. E eu imagino que o diálogo talvez foi até mais do que está registrado. E Jesus diz para eles: olha, vocês precisam ir anunciar a minha salvação a todos. Talvez no início da jornada ali era restrito aos judeus. Mas Jesus, antes de partir, ele diz: vocês precisam ir anunciar a todos, a toda criatura, a todos, a todos, a todos, a todos, a minha salvação. Então existe uma incumbência sobre nós como igreja, de levar o evangelho a todas as nações. Pastor Valnei, isso é só coisa para aqueles que Deus chama? Sim, às vezes Deus tem um chamado específico para alguém, mas a responsabilidade é de toda a igreja. Vocês conseguem entender isso? A responsabilidade é sua. Para que o trabalho na Argentina continue voando, para que o trabalho na Bolívia continue voando, para que o trabalho da Missão Desafio nos 32 países continue voando, e entre outras agências missionárias que nós conhecemos, que estão aí trabalhando, levando o Evangelho de Jesus. Eu não vou, pastor. Eu não dou a minha vida por amor ao Evangelho. Se Jesus te pegar, eu tenho certeza que essas palavras mudam. Para você refletir comigo, nós estamos caminhando para o final. Quanto tempo você tem tirado de oração pelos missionários? Quanto tempo você tem tirado de oração pela Missão Desafio? Pelos trabalhos da Missão Desafio? Agora conhecendo o Richard, conhecemos ontem o Josinaldo. Isso é fazer missões. Sabe aquele momento de dobrar o joelho e começar a pensar: eu preciso mudar a estratégia da minha oração. Em vez de ficar orando por isso, por isso, por isso, que eu também posso, mas agora eu vou começar a orar intercedendo. Senhor, dá saúde a eles. Senhor, provê o pão de cada dia. Senhor, provê mantenedores, levanta mantenedores. Senhor, dá estratégias para aqueles que estão entrando. Hoje nós temos, a Brasil para Cristo tem igreja no Camboja. Vai ver quem é o país chamado Camboja. Vá conhecer. São pessoas que estão abrindo mão da sua própria vida por um chamado em obediência. Às vezes você vê falando da Espanha, da Itália, da França, agora a Hungria. E eu já ouvi falar assim: para a Europa até eu vou. Vá conhecer o grande desafio do que é pregar na Europa. A gente tem alguns conhecidos que estão em Portugal. A Kelly sabe disso. E alguns eu já interroguei: mas vocês não frequentam igreja? Eu não sei o que é. Mas aqui, pastor Valnei, pelo menos na região onde a gente está, as igrejas são tão meio que indiferentes. Aqui do nosso lado é um dos países que tem a maior colônia brasileira no mundo. Do grande desafio que é viver como cristão hoje, não só no Brasil, mas como na Europa. Então, quando a gente receber informações como essa, de oração pela Espanha e pela Itália e tantos outros países na Europa, a coisa é muito séria, que você não tem conhecimento. Se você tivesse conhecimento,
talvez o modo de pensar e de se posicionar seria diferente. O que é falar de Jesus, principalmente nos países altos da Europa, por exemplo, Ucrânia? Quantos nossos irmãos que estão vivendo já o que eles estão vivendo com essa guerra, estão precisando da minha e da sua oração. Talvez nós oramos só nos primeiros dias, quando a guerra estourou, e eu falo por mim isso, depois a gente vai para o esquecimento, mas a Europa e tantos outros lugares, precisa da nossa oração. Isso é obra missionária. Eu sempre vivi uma coisa na minha vida, desde o meu crescimento e maturidade, e eu não estou pronto não, estou crescendo e aprendendo todo dia, e preciso melhorar. Mas eu cresci aprendendo o seguinte, pastor Diego: quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. Deus cuida dos meus sonhos. Deus cuida, Deus cuida. Na época, eu fazia parte da igreja quadrangular, e nós estávamos num culto de sábado de jovens. E eu lembro que estávamos no fervor. A minha família basicamente nasceu na quadrangular. Eu nasci na igreja batista. Mas nessa época estava na quadrangular, e Deus toma uma varoa, uma mulher de Deus, e ela vem até mim, e ela fala muitas coisas, e uma das coisas que ela fala é isso: vou te levar para as nações. E eu no momento fiquei sem entender, mas eu tomei posse disso. Passado alguns anos, algumas coisas na minha vida, eu estava no Brasil para Cristo. E depois daquela chamada lá na Pompeia, eu fui entender o que Deus disse para mim, há muitos anos atrás. Eu não sei hoje, sou casado, tenho 2 filhas, que às vezes eu falo: Deus, chama elas também. E ontem elas voltaram falando assim: ó, eu não sei se eu fico, mas eu posso ir alguns meses. Mas eu já disse para o pastor, vou reforçar e vou dizer para vocês, e algumas pessoas conhecem essa fala minha: eu não posso morrer no Brasil, porque Jesus quer me levar para as nações. A Europa está sendo invadida por pessoas, principalmente da região, faixa de Gaza, Síria, com toda essa guerra. E a igreja precisa abraçar essas pessoas e falar que existe um bom Jesus, que vai dos órfãos. Ele cuida dos órfãos. Ele cuida. E Deus sabe o quanto isso queima no meu coração. Eu não sei como, não sei quando, mas a minha oração é essa: não me deixa morrer aqui, porque eu quero te servir fora dessa nação. Essa nação tem bastante. Essa nação tem bastante. Essa nação tem bastante. Eu posso ouvir um amém? Essa nação tem bastante. Bauru tem bastante. Industrial tem bastante. Há umas 3 semanas atrás, a minha esposa me liga: você está chegando aqui? Estou chegando. Ó, tem uma pessoa aqui. E eu vi que ela estava nervosa. Tem uma pessoa aqui e ele quer conversar com você. Cheguei lá, um ex-Efraim. Fizemos todo o acolhimento, tudo que tinha que fazer. Fizemos contato com a família. E todo aquele processo que você sabe de dependência química. Mas Jesus olha para um dependente químico e ama ele como ele ama você e eu. Passou-se uma semana e pouquinho. Eu estou deitado, eu escuto gritar: Valnei! Quem era? De novo. Entra para dentro, daquele jeito.
E eu louvei a Deus por isso. Porque Ele sabe aonde Ele pode ir buscar ajuda. Sabia? Às vezes para minha esposa, para as duas ali, fica meio assustada, porque chega daquele jeito, assusta, e é normal. Mas a minha casa é lugar onde os acolhidos, os necessitados, os abandonados, os drogados, quem quer que seja, será muito bem-vinda. Conhecerão Jesus que faz milagre. Essa casa, Vila Industrial, eles entrarão e conhecerão Jesus que faz milagre. Se coloque em pé. Timóteo, depois de todas essas orientações, a gente percebe que Timóteo recebe um gás da parte de Deus através de Paulo. Segue a obra, meu filho, segue a obra. Haverá decepções, haverá frustrações, haverá necessidades, haverá isso, haverá aquilo, mas segue a obra, fortifica-te na graça. E essa graça, ela tem uma fonte que jorra dia e noite, para mim e para você. Sabia disso? A graça não cessa, é contínua. Eu lembro que o ano passado, quantas das vezes, junto com o pastor Diego, às vezes conversava com ele, às vezes não queria levar problema para ele, mas foi um ano. Mas a graça nunca parou de jorrar. A graça não para de jorrar. Mesmo, pastor Valnei, nos meus pecados, nas minhas falhas, nas minhas desobediências, mesmo quando eu sei que eu deveria estar nesse patamar aí, pela obra missionária, eu não estou preocupado com os meus problemas, estou preocupado com as minhas necessidades, com os meus sonhos, mesmo, a graça continua a derramar. Um grande homem que viveu na terra, John Wesley, em uma das seus momentos, ele disse assim, pode fechar os seus olhos, escuta isso. Vá conhecer quem é John Wesley. Considero o mundo inteiro como a minha paróquia. Um homem que amou fazer a vontade de Deus. Um homem que amou atender o chamado de Deus. Dr. Billy